Fala pessoal, tudo bem? Essa semana, como vocês sabem, nós não vamos ter nosso encontro de Crisma. Isso porque é feriado, festa de Corpus Christi, grande festa da Igreja Católica Corpus Christi. Mas o que significa Corpus Christi? Corpus Christi significa corpo de Cristo. E para a gente falar um pouco sobre essa festa, a gente vai precisar voltar um pouquinho na aula sobre a Santa Missa. O que é Santa Missa? Lembrando para vocês, Santa Missa é a atualização daquele sacrifício único que nos salvou, que nos redimiu a todos nós. Quando o padre ele consagra o pão e o vinho, a hóstia e o cálice com vinho, ele está fazendo um grande milagre lá, que é o quê? Transformando o pão em carne, em corpo de Cristo, e o vinho em sangue de Cristo. Apesar das aparências serem ainda de pão e de vinho, ou seja, quando você olha, você vê pão, quando você olha, vê vinho, quando você toca, você tem o tato de pão e de vinho, quando você cheira, o cheiro é de pão e de vinho, quando você coloca na língua, você sente o gosto de pão e de vinho. Apesar dessas características de pão e de vinho, já não é mais pão e vinho. Lá deixa de ser pão e vinho e passa a ser corpo e sangue de Cristo. Não é uma simbologia, não é uma encenação, mas o próprio corpo e sangue de Cristo que estão lá. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Ok? É o grande milagre em que Deus muda a essência, a substância do pão e do vinho, mas ele não muda os acidentes, as características. Isso nós já falamos na aula sobre a missa, ok? E ali você tem o único sacrifício, é a atualização daquele único sacrifício que Jesus fez na cruz, só que de uma forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, ok? Bom, sabendo disso, agora dá para a gente voltar no tempo. E vamos para o século XIII, em 1264 aproximadamente. Quando em Bolsena, uma cidade da Bélgica, um padre estava celebrando normalmente a sua Santa Missa, quando na hora da consagração, na hora que ele levanta a hóstia, começa a verter sangue, começa a cair sangue mesmo, sangue da própria hóstia. E aí o pessoal ficou embasbacado, né? O sacerdote não sabia nem o que fazer. Eles, se eu não me engano, eles colocaram dentro de um breviário ou de um missal e seguiram em direção a Roma para mostrar isso para o Papa. O Papa já havia sido avisado de antemão e saiu de encontro, sabia que estava vindo uma procissão da Bélgica para Roma e sai de encontro para essa procissão. No encontro, quando eles se encontram no meio do caminho, o Papa Urbano IV, ele se ajoelha e proclama Corpus Christi. E a partir daí, a grande festa de Corpus Christi, que a gente conhece hoje, ela é celebrada, né? Bom, só para a gente ter uma ideia, uma noção, a gente tem o próprio Papa Urbano IV, ele chama São Tomás de Aquino, que ele é contemporâneo dessa época, e ele escreve o ofício da festa de Corpus Christi. Então, quando você ouvir a leitura ou um cântico nessa missa solene de Corpus Christi, vocês vão ouvir as palavras de São Tomás de Aquino proclamando, ok? Bom, não dá para falar de Corpus Christi sem lembrar de um outro grande milagre, né? A gente sabe que cada Santa Missa é um grande milagre. Não é um milagre que a gente consegue ver a olho nu, mas é um milagre da fé, né? Esse milagre que eu vou comentar com vocês agora é o milagre de Lanciano, muito famoso, e aconteceu no século VIII, lá para 740, e aconteceu numa cidadezinha chamada Lanciano, que fica próximo de Roma, na Itália. Bom, Lanciano, o padre que estava celebrando, ele estava muito incrédulo, ele estava vivendo uma crise de fé e ele não acreditava mais, ele não conseguia conceber a transubstanciação.
E ele tinha isso dentro do coração dele, apesar de que ele continuava celebrando as missas. E numa dessas missas, na frente do povo, ele consagra a hóstia e realmente aquela hóstia ela se transforma no corpo, na carne de Jesus Cristo. E o sangue e o vinho se transforma em sangue, verdadeiramente, e com todos os acidentes, com todas as características de corpo e sangue. Bem, esse milagre ele é muito famoso, muito conhecido, e uma das características dele é que ele ainda está exposto em Lanciano, onde as pessoas podem visitar, pessoas normais. O dia que vocês forem para a Itália e quiserem conhecer, vocês terão lá o milagre na tua frente, tá? E existem algumas características. Foi feito um estudo científico recente, né, desses últimos décadas ou séculos, o último século, né? E foi comprovado algumas coisas que eu quero ler aqui para vocês. Então, o laudo de Lanciano. Os resultados da análise efetuada de forma rigorosamente científica e documentada por uma série de fotografias ao microscópio são as seguintes. Isso estamos falando de Lanciano, tá? A carne é carne verdadeira. O sangue é sangue verdadeiro. A carne e o sangue pertencem à espécie humana. A carne é um coração completo na sua estrutura essencial. A carne contém em seção o miocárdio, o endocárdio, o nervo vago no considerável espessor do miocárdio, o ventríloco cardíaco esquerdo. A carne e o sangue pertencem ao mesmo grupo sanguíneo, AB. As proteínas observadas no sangue encontram-se normalmente fracionadas em percentagem a respeito da situação seroproteica no sangue vivo normal. Encontram-se no sangue os seguintes elementos: cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A preservação da carne e do sangue milagrosos, deixados ao estado natural durante 12 séculos e expostos à ação dos agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constituem um fenômeno extraordinário. Ao final, podemos dizer que a ciência chama de causa, alguma coisa escrita errada aqui, forneceu a resposta certa e oriente a respeito da autenticidade do milagre eucarístico de Lanciano. Ou seja, o que eles estão falando? Que aquela carne é humana, o sangue é humano, vem do coração, é do miocárdio. Eles fizeram esse teste. O sangue é AB, né? Do grupo AB. A carne e o sangue, eles mesmo depois de 12 séculos, eles continuam com a aparência de vivos. Eles parecem que foram recentemente tirados do corpo. Ou seja, olha que milagre, olha que grande milagre esse que Deus ainda preserva para a gente e está ali a olhos nus para a gente ver. Mais um grande milagre que a gente pode ter é com o Santo Antônio. Santo Antônio, ele enfrentou os albigenses, os cátaros, né? Que eles não acreditavam na materialidade, né? na materialidade como uma coisa boa, né? E por isso, consequentemente, a Eucaristia estava fora disso, né? Então eles não criam na Eucaristia. Bom, Santo Antônio, ele foi um grande santo que pregava em cima justamente da ortodoxia da Igreja Católica. Então, uma das coisas que ele fez foi um dos grandes milagres que ele fez foi simplesmente falar para um dos cátaros pegar o seu jumento, deixá-lo 3 dias sem comer nada, absolutamente nada, e depois trazê-lo de volta com o alimento, né? Com o capim, o alimento pro burrinho, pro jumentinho. E quando ele apresentou a comida, ele desesperado, o jumento desesperado de fome, quando apresentou ao jumento a comida e o Santo Antônio estava com a hóstia em suas mãos, o jumento logo parou
reverenciou e ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. Olha que história linda essa, né? Até que, quando o santo saiu com o Santíssimo Sacramento, o jumento ele acabou desvairado saindo para comer, né? Vale lembrar também eu quero lembrar de um grande santo que está na moda hoje, né? Recentemente descoberto como santo, que é o Carlos Acutis, um garoto contemporâneo nosso, da década de 90, ele faleceu, garoto ainda, foi encontrado, foi exumado, ou seja, seu corpo saiu, tiraram ele da sepultura e descobriram, grata surpresa, descobriram que o seu corpo estava incorrupto, ou seja, ele estava preservado da corrupção, né, do corpo. E aí começamos a investigar a vida dele, né? Começa-se a questionar, né? E ele fez um trabalho muito legal na internet, onde ele começou a colher, internet dos primórdios ainda, 1990, né? E ele começa a fazer uma busca de todos os milagres eucarísticos que tem, e ele encontra centenas de milagres eucarísticos e começa a fazer essa compilação. Então é muito bacana ouvir um pouco desses santos, um pouco desses milagres, para que a gente possa entender o que é essa grande festa que nós estamos para celebrar no dia 16 de junho, amanhã ou hoje, dependendo de quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Ok? Então, muito obrigado. Celebrem, participem da Santa Missa e agora vocês meditem um pouco para chegar lá sabendo aquilo que vocês vão encontrar, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço.